Opa, boa noite, Sara, boa noite, meu ombudsman, boa noite, meu sócio Florestan e os nossos telenautas, né? Muito bom ter você aqui, Lênio. Boa noite, querido. O Mário está até Programa, sorrindo. O Mário te vê, começa a sorrir. o Com programa, felicidade. o programa tem uma audiência qualificadíssima. Agora mesmo me ligou o grande filósofo, meu professor, Ernildo Stein, e mais a Suzana, a esposa dele, sempre assistem, né? Olha que legal. E hoje, para minha felicidade, me assistiram no DCM ao meio-dia e 15 e agora aqui no 247. Eu estou coberto de celebridades aí. É. O Lênio, do professor Ernildo Stein, eu li recentemente, reli um livro chamado A Melancolia de Esquerda, algo assim. O nome é Melancolia, né? Que é no sentido, né, de Gelassenheit, né? Que é uma expressão do Heidegger, né? Tem um livro dele sobre isso que trata, claro, acho que tem muito a ver com o que nós vemos hoje sobre o papel da própria esquerda. Acho que tem que reler realmente esse livro. Ele está nos assistindo, vai saber. Um abraço para ele. Grande abraço, professor. Mas, Lênio, vamos lá. O que está preocupando nesse momento o país, né, principalmente a Justiça e, no caso, o Supremo Tribunal Federal, é essa tal dessa lei Magnitsky, né, que está criando um problema sério para o Moraes poder tocar a vida, né? Porque as contas ficam aí bloqueadas, não sabe direito o que fazer. Na realidade, essa lei é uma lei esdrúxula, porque é uma lei de um país que não deveria ter nenhum poder aqui dentro do Brasil, né? Esta lei prova apenas que o direito internacional, tudo isso é uma fraude, porque um país que imagina se a Espanha fizesse uma lei dessas para pegar os americanos, a Espanha seria varrida se o Brasil fizesse. Agora, os Estados Unidos podem fazer isso. O que me impressiona também, desculpe cortar o Florestan, mas Mário Vitor e Sara e Florestan, o que me preocupa, por exemplo, é a comunidade jurídica americana. Por que os grandes professores dos Estados Unidos não se manifestam, como aqui no Brasil nós estamos nos manifestando? Pedro Serrano, eu, um monte de gente. Por que os grandes professores dos Estados Unidos eles não se preocupam com o Brasil? Eu não vi nenhuma. Posso ser ignorante, posso ser por desconhecimento, mas, por exemplo, o Brasil cita todos os autores americanos, centenas de brasileiros vão fazer doutorado nos Estados Unidos com os grandes professores americanos de direito. Quando tem um caso como esse, você esperaria que os grandes professores americanos dessem sua opinião, afinal, sobre o que o seu país, sobre o que o seu presidente, o seu poder judiciário está ou não fazendo com relação a um país como o Brasil, que é atingido por ricochete, por problemas, é o ricochete mesmo, por problemas do bolsonarismo, e faz com que se aplique uma lei com claro desvio de finalidade. A lei nunca foi feita para isso. A lei tem dois problemas: um, ela mesma; o segundo, ser aplicada por desvio de finalidade e trazer esse tipo de consequência. Eu queria saber o que os grandes juristas americanos dizem sobre isso. Se eles não vão dizer nada, é porque eles não estão nem preocupados conosco, ou eles concordam com a própria lei e o que o judiciário diz sobre. Eu não sei. Eu estou esperando os influxos americanos para saber, afinal. Pois é, mas a questão toda, Lênio, que eu queria te colocar é a seguinte: o Moraes foi aconselhado por alguns advogados a entrar na justiça comum lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. Né? Agora, como é que um Supremo que tem soberania no seu país, né, que está julgando uma pessoa
que é amigo do presidente. Amigo, não sei lá o que ele é desse presidente dos Estados Unidos. Mas daí o Trump vai dizer assim, ó, esse aqui pode ser julgado no Brasil, esse aqui não pode ser julgado, esse aqui... Então, e aí você vai lá submeter a uma corte menor, o nosso Supremo. Como é que você acha que tem que se agir nesse momento? É que tem que fazer um cálculo de possibilidades, meu querido. Não tem o que fazer, como não tem nenhum tanque, não tem e nem aviões para enfrentar, você tem e nem um poderio econômico, na medida em que você não adianta você estabelecer as taxas para os Estados Unidos, tem que entrar na lei das probabilidades e das possibilidades. A única chance que tem é que haja juízes, né, como aquela brincadeira do Sanssouci, né, lá do Castelo, contra o Frederico II, que ele queria derrubar lá um moinho, e o dono do moinho disse, não vou sair daqui, você não vai construir esse castelo. Aliás, isso é verdadeiro, eu estive lá e vi isso em Potsdam, perto de Berlim, e ele disse ainda, há juízes em Berlim. Por quê? Porque um juiz lá dava uma decisão, até mesmo na época, para frear o poder do imperador. Hoje a questão é saber se há juízes nos Estados Unidos para fazer com que se possa dizer que o poder judiciário é ele protege os direitos contra o arbítrio. Essa é uma questão que eu quero saber. Só resta isso. Tem que tentar fazer uma ação para mostrar o desvio de finalidade. Parece que há precedentes bons no direito americano nesse sentido. E de lá, se perder ou ganhar, é que existem os recursos e vamos ver o que acontece. Por quê? Porque esta é uma questão que não vai envolver o Supremo como um todo. O Supremo como um todo não pode entrar em juízo. Só a pessoa prejudicada, que é o Alexandre. Existe uma série de tecnicidades e subtecnicidades que se estabelecem nesse negócio. Agora, uma coisa maior do que isso é que, não sei se o Estado brasileiro já se deu conta, Mário Vitor, a democracia brasileira está sob ataque. É isso. Será que o Estado brasileiro se deu conta? Será que todos já se deram conta que a democracia está sob ataque e é preciso reagir? Vamos ficar nas cordas porque o Nicolas e o Silas Malafaia, que usa dinheiro público nessas questões indiretamente, na medida em que ele tem uma imunidade tributária, o outro usa, inclusive, verbas do parlamento para fazer tudo isso. A Carla Zambelli agora quer usar a lei Magnitsky, que é essa, para se safar ou para acusar mais ainda o ministro Alexandre, com aplicação na Itália. Alô, atenção, a democracia está sob ataque. Já não são mais casos isolados, agora é institucional. Há um conjunto de fatos que apontam para um ataque à democracia brasileira. Quem não se der conta disso está perdendo, olhando as árvores e não está vendo a floresta. A floresta está aí e nós estamos olhando apenas para as árvores. Muito bem. Agora, Lênio, independentemente do que for ser feito em tribunais fora do país, o Supremo Tribunal Federal existe e recentemente foi provocado, a provocação caiu no colo do ministro Cristiano Zanin, exatamente a respeito, pelo líder do PT, Lindbergh Farias, realmente, exatamente a respeito da lei Magnitsky. Claro, para botar os limites. Não pode tudo, é evidente. Então, exatamente sobre isso, quer dizer, então há coisas que o Supremo Tribunal Federal pode fazer, independentemente de qualquer situação, de qualquer conjuntura, não é que é justamente
examinar a validade dessa coisa chamada Magnitsky, ou Fanikitsky. A gente podia dizer que é um Fanikitsky dos Estados Unidos contra o Brasil, não é? Então, e dizer o que ela é, o que ela é no Brasil, o que ela vale no Brasil. E colocar os seus limites. Não esqueça que o sistema bancário ele tem que ter autorização. Um banco só funciona com autorização, e um banco pode perder sua autorização dependendo se ela agir contra os interesses do seu país. Aí disse, a questão é saber, um banco daqui vai aplicar a lei contra o Alexandre de Moraes? Não, não pode, não deve. Essa questão, eu quero saber, isto é uma questão que o próprio Supremo vai decidir para estabelecer, conforme o pedido do Lindenberg, né, para saber, porque eu acho que o Lindenberg se deu conta disso, e nós fizemos uma discussão disso também, eu com outras pessoas lá do Grupo Prerrogativas, com relação à questão da declaração do CEO ou diretor do Bradesco, um deles lá, que disse que, afinal, tudo que está ligado às determinações dessa lei, o Bradesco teria que cumprir aqui e, portanto, ele não poderia deixar de aplicar sanções. A minha resposta é diferente. O Bradesco, antes de ter alguma ligação com o sistema com o sistema financeiro norte-americano, etc., tem ligações com o seu país, porque tem uma lei que autoriza que se crie o banco. E tem uma série de outras leis que regulam o sistema bancário. Então, por favor, essa é outra questão que tem que ser discutida, né? Estamos esperando também a própria comunidade jurídica brasileira se manifestar sobre isso. Eu não vi isso ainda, estamos fazendo aqui essa discussão, até acho que em primeira mão. Agora, é uma lei que foi feita na época do Obama para punir terroristas, corruptos, né? Pessoas que não respeitam os direitos humanos, ditadores, né? Tudo aquilo que o Bolsonaro poderia ser enquadrado, né? Essa é a realidade. Essa lei foi feita para enquadrar o Bolsonaro, né? Não pra... o Bukele, o presidente lá do El Salvador, o Maduro, o Maduro agora é amigão do Trump. Mas, Lênio, eu queria saber o seguinte, a Zambelli está, através da defesa dela, articulando se beneficiar dessa lei, né, que está punindo aí o Moraes. Sabe por quê? Eles vão dizer que ela está sendo condenada por esse juiz, né, que está sendo punido pelo governo dos Estados Unidos, e que, portanto, ela não merece ser condenada lá e ser deportada da Itália. Você acha que isso aí vai colar, apesar da Itália ser governada por uma primeira-ministra de extrema-direita? Florestan, professor Lênio, Mário Vitor, eu queria só... Feio, né, interromper assim, mas deixa eu ler essa notícia aqui para vocês. Alexandre de Moraes acaba de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Opa! A Polícia Federal faz buscas. Florestan é muito jornalista, né, gente? A cabeça dele funciona muito dentro dessa lógica jornalista, é isso mesmo. Polícia Federal faz buscas na casa do ex-presidente. Fui informada agora e acabei de acessar aqui os portais. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes justificou que ele descumpriu as medidas cautelares impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Na decisão, Moraes afirma que Bolsonaro utilizou as redes sociais de aliados, incluindo seus 3 filhos que são parlamentares, para divulgar mensagens com tom claro, com claro conteúdo de incentivo e investigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à e ataques do Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro.
Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro, escreveu Alexandre de Moraes. Para o ministro, a atuação do ex-presidente, mesmo sem uso direto de seus perfis, burlou de forma deliberada as restrições impostas anteriormente. Com isso, Moraes determinou que Bolsonaro cumpra a prisão domiciliar em seu endereço residencial. O uso de tornozeleira eletrônica... Isso. Para concluir aqui, proibição de visitas, salvo familiares próximos e advogados, e o recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. Democracia sob ataque, resposta à altura que tem que ser feita. Só para concluir o assunto anterior, podemos voltar logo a esse, só para o anterior, quando a Sara entrou, e entrou bem, porque a notícia essa é retumbante e urgente e necessária, mas, assim, só para... você perguntava, a Florestan... A Zambelli com a primeira-ministra. Sim, se o sistema judiciário italiano acreditaria nisso. A minha pergunta é a mesma com relação aos Estados Unidos. Há juízes na Itália? Acho que há juízes na Itália que não vão acreditar, por exemplo, por uma razão simples. A condenação da Carla Zambelli é produto de um colegiado. Então, já tira fora totalmente a participação unilateral, etc., do Alexandre de Moraes. Ela foi condenada por unanimidade, é um colegiado, é a Suprema Corte de um Estado democrático. Vamos parar com esse negócio. Então, não tem chance nenhuma, a menos que a Itália politize essa discussão a um grau de politização que, de fato, fica difícil. Embora a gente não possa falar muito, porque também, de algum modo, há que se dizer, nós politizamos totalmente o caso do Battisti, também quando, contra a decisão do Supremo, o presidente acabou liberando. Então, isso também é uma questão que pode ser usada na Itália, né? Sempre é bom botar o que nós fizemos também no verão passado, né? Só para deixar isso claro. Não é a mesma coisa, porém, existe também a politização de um caso de uma extradição. As extradições devem ser fundamentalmente jurídicas, com pitadas políticas, porque o direito não é feito simplesmente com luvas assépticas. Todavia, existem aspectos jurídicos que não podem ser deixados de lado, sob pena de não há mais processo e as extradições passarem a ser feitas de primeiro-ministro para presidente e de presidente para primeiro-ministro. Não precisa mais passar por nada e o cara liga, ele se me manda o cara para cá, e o cara se me devolva aquele. Claro que não, precisa ter um processo. Aí a pergunta é, respondendo a você, Florestan, existem juízes na Itália? Acho que sim, e há, e, portanto, eles não vão negar, porque é um processo comum o dela aqui, nesse sentido, e é feito por um colegiado. Não pode se descaracterizar isso pelo simples fato de um ministro do Supremo estar sob sanção de uma lei desse tipo, que os próprios juízes italianos, com certeza, acham que ela tem desvio de finalidade, né? Cá para nós. Vamos lá, Mário. Vamos voltar para o tema do Bolsonaro, né? Claro. A prisão do Bolsonaro, Lênio, nesse momento, que te parece em termos de relevância jurídica? Muito. Eu falei ao meio-dia, que achava que isso não aconteceria, que eu achava que esse processo de tensionamento, confesso que me enganei, eu achava que o estica-corda criava uma espécie assim de aporia, né? Um dilema sem saída no sistema. De um lado, você vê o bolsonarismo esticando a corda, e do outro lado, o Supremo, que tem que defender as instituições e a legalidade, ficando contra as cordas. Uma reação do Supremo
poderia ser vista, digamos, como um acirramento de ânimos. Eu achava que isto não aconteceria exatamente pelo climão que se criou. Me enganei, e estão me dizendo agora aqui no ar, né, que ele tem a sua prisão domiciliar ainda, né, decretada, o que dá um novo elemento, um novo componente e aumenta a temperatura. A fervura começa a ficar mais alta. Amanhã teremos um dia agitadíssimo, porque esse bolsonarismo que saiu às ruas, até com razoável quantidade, considerando a anterior, claro, vai provocar um tsunami no parlamento que começa hoje de novo. Eu não sei qual é a opinião de vocês, agora eu é que pergunto para vocês. Eu acho o seguinte, Lênio, você, quando vem aqui, já desde o início dessa tentativa de golpe, você fala que o julgamento tinha que ser o mais rápido possível. Eu tenho a impressão que, se eles tivessem dado o golpe e dado certo, a primeira coisa que eles fariam era fechar o Supremo. Era a primeira coisa. Em 2 dias estava tudo terminado. Quando o Moraes prendeu aquele ônibus, vários ônibus com os manifestantes, ele devia ter preso nos dias seguintes os generais e o Bolsonaro, prisão preventiva, né? Todos. E pego ali. Eu acho que a gente cometeu um erro de não ter tido a agilidade de fazer o que eles fariam se tivessem dado certo o golpe. Querido, é o mesmo. Nós hoje, como o judiciário falhou com o Flávio Bolsonaro. O Ministério Público no Rio de Janeiro, parece que uma procuradora perdeu o prazo do recurso. E aí, no meio do caminho, teve uma série de questões e o Flávio Bolsonaro acabou escapando lá do escândalo aquele lá. Então, todas essas questões, os pequenos erros dali de trás, acabam cobrando muito caro aqui. Então, veja, pegando, por exemplo, os incitamentos ao golpe, centenas ou até milhares de jornalistas, jornaleiros, radialistas pelo Brasil lá fora ficavam todos os dias incentivando o golpe. Nenhuma dessas pessoas foi processada. O Ministério Público falhou. Então, hoje nós estamos pagando um preço, né, que tudo deveria ter sido já feito, não foi feito, e tudo isso que está acontecendo é decorrente disso. Não sei se dá para recuperar terreno, né, porque talvez essa decisão hoje, a mais drástica que já foi feita depois de todo esse tempo, ela seja um divisor de águas, ou de fato, o país, as forças democráticas assumam um lado e se deem conta, nós estamos sob ataque. O Brasil a democracia brasileira está sob ataque. E veem, por exemplo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes como uma justa e legítima e legal e constitucional reação, ou a crítica, ou o Supremo pode ficar enfraquecido. Vamos ver a que tamanho os jornalões e a grande mídia vai responder a isso, e podemos voltar a falar amanhã até, ou quando quiserem, para ver as repercussões disso, né? Combinadíssimo. Eu faço essa pergunta agora sob forte emoção, Lênio Streck. Você não acha que essa decisão do Alexandre de Moraes, portanto, do Supremo Tribunal Federal, não deixa de ser também uma espécie de resposta à tal lei Magnitsky, que visava justamente proteger Jair Bolsonaro, objeto dessa prisão que se inaugura no dia de hoje? Por isso que é um divisor de águas, né? Ela é uma resposta institucional, legal, constitucional e legítima contra os ataques à democracia, e tem tipos penais para isso, etc., ataques à própria soberania. A decisão pode ser, sim, uma resposta nesse sentido,
por isso que o dia de amanhã e a noite de hoje, Nessun Dorma, né? Nessun Dorma, né? Não, nossa, no Tirandô, nesta noite ninguém dorme. Sempre tem, quando tem decisões assim, eu me lembro do Nessun Dorma, né? O que mudou é que não é mais prisão domiciliar assim parcial, é total, certo? Sim, sim, sim. Agora não pode sair, é prisão, ele está que nem o Collor. Ele está numa prisão domiciliar, é isso, né? Isso, está que nem o Collor. Ele não pode receber visitas, não pode sair, não pode ter celular, não pode ter nada. É uma prisão, ele está que nem o Collor. O Collor, inclusive, está quietinho lá na prisão domiciliar, como outras pessoas estão hoje sob prisão domiciliar. Acho que a prisão domiciliar foi decretada a ele porque ele tem 70 anos, algo desse tipo, mas que pode ser revogada dependendo e ser levado a um presídio, né? Ele tem direito à cela especial, claro, por ser ex-presidente, enfim, ex-militar e não sei o quê, mas não quer dizer que ele vá ficar todo o tempo na prisão domiciliar, né? Inclusive, nós temos até a imagem, né, Sara? Sim. Florestan, é que eu queria subir logo aqui o Léo, a Tereza e o Miola, que hoje é uma super live. O Lênio pode ficar mais um pouquinho ou vai ter que sair, Lênio? Posso ficar mais um pouco. Então tá. Tereza, eu vou te subir, tá? Boa noite, Tereza. Boa noite, Miola. Boa noite, Léo. É emergência? Boa noite, Lênio. Tudo bem? Boa noite, Tereza, Miola. Grande dia chegou, hein? Chegou finalmente aí. Tudo bem, Lênio? Tudo bem, Léo. E aí? Eu estava agora gravando vídeo também sobre a... Boa noite a todos. Vai lá, Léo. Vai com você. Não, eu não tenho que comentar. Eu tenho mais aqui que ouvir, na verdade. Eu acabei de gravar um vídeo dando a notícia. Estamos subindo em todas as redes. Vou avisar o Edinho, que vem com a gente, quer dizer, vai chegar num dia quente, né, para falar não só da eleição dele como novo presidente do PT, mas vai falar sobre a prisão do Jair Bolsonaro, que, na verdade, ele cavou essa prisão, né? Eu queria ouvir vocês sobre isso. Muita gente dizia que ele queria ser preso antes do julgamento, até para, talvez, incendiar o país. Eu não sei se... queria ouvir vocês se isso é bom, se é ruim, já que parece ter sido uma prisão planejada pelo próprio Bolsonaro também, né? Ou provocada por ele, de alguma maneira. Vamos começar pela autoridade jurídica? Acho que sim, né? Vamos ouvir isso, aproveitar o Lênio. Veja, pode até ter uma estratégia, mas eu não acredito que isto tenha sido deliberado, que seja uma provocação, entendeu? Eu penso que foi realmente uma pataquada. Fazer aquela ligação e botar nas redes não é um risco calculado, acho que é pataquada mesmo. E acho que deu ruim. E a resposta eles também não esperavam. E eu quero dizer para vocês, eu mesmo, me perguntaram hoje, 2 jornais, e queimei a língua. Eu disse que achava que, em face do climão que se criou, etc., ele não haveria essa prisão em face dessa quebra, né? Embora existissem motivos, mas o climão, sabe como é que em face do esticamento da corda, mas me enganei. Então, minha opinião, acho que não foi planejamento, digamos assim, do tipo, eu vou arriscar para ver se me prendem, e aí eu crio uma situação. Acho que foi pataquada mesmo. E você acha que o motivo existe realmente um motivo para a prisão domiciliar? Claro, a prisão estava escrito, se ele descumprisse, ele seria transformado a prisão. Foi o que aconteceu. Ele está em casa, recebe a ligação e isso é posto na rede social, depois é retirada, inclusive, com uma espécie de confissão. Não esquece que foi posta e foi tirado, porque se deram conta da pataquada. Vai gostar de tiro no pé assim, hein, essa família? Exatamente. Exatamente. O Miola, vai lá.
Não, eu tenho a impressão de que, acompanho muito a opinião aqui do Lênio, minha impressão é de que eles têm uma mente um pouco pueril, né? São criminosos com a mente pueril. Eles imaginavam que podiam continuar esticando a corda, provocando, tensionando, né? E que nada iria acontecer. Porque é muito pueril esse procedimento deles que eles estão fazendo. E eles até levaram, nas últimas semanas, né? O Supremo levou frouxo, porque ele já podia estar com uma prisão preventiva decretada lá atrás. Então, houve um cálculo também aqui jurídico-político de parte da Suprema Corte, no sentido de não precipitar nada e avançar até o devido julgamento final, lá em setembro, outubro, quando quer que seja, mas dentro de uma normalidade jurídica que ele infringiu. Eu tenho a impressão que aqui tem um pouco de uma mente, né, muito limitada, né, e que confia muito nessas lógicas de massas das redes sociais, de manipulações. E, bom, deu ruim, chegou a hora da verdade. Eu acho que deu ruim, né? Eu só espero que amanhã não tenha editoriais de jornalões dizendo Supremo se precipita na prisão de Bolsonaro. Aí eu fujo para as montanhas. Não, sim. Te acompanho. Vamos lá com o filósofo contemporâneo Iron Maiden, né, da banda de heavy metal, Run to the Hill. É isso mesmo. Fugindo para as montanhas. Mário. Agora, Lênio, você se surpreendeu, você disse aí ainda há pouco que você mesmo se surpreendeu diante dessa decisão. Então, por que você se surpreendeu? Isso significa que você podia achar que o Supremo estaria negociando não no sentido ruim da palavra, mas fazendo concessões políticas, não considerando rupturas da lei, que ele poderia, então, assim, relativizar esse comportamento diante da ameaça dos Estados Unidos, enfim, que ele pudesse politizar um pouco sua decisão. Explica um pouco a razão dessa natureza dessa sua dúvida. Sim. Por quê? Porque se criou uma espécie de quadratura do círculo, né, que é uma equação irresolvível, que é exatamente, você tem de um lado, você cria uma espécie de círculo vicioso. Aqui você tem o que estica a corda, aqui você tem o sistema, se ele responder, o sujeito diz que está radicalizado e, portanto, se coloca como vítima, e se cria, num determinado momento, um fio da navalha em que você não sabe o que dizer. É o que eu chamo de quadratura do círculo, a partir do livro do Aristófanes, As Aves, né? Que tentavam vender um castelo nas nuvens, enfim. Então, a quadratura do círculo é exatamente quando você não é uma equação sem solução. Eu achava que o Supremo Tribunal, o próprio Alexandre de Moraes, em face de tudo que se teve no domingo e que se criou esse climão, etc., talvez ele não achasse que uma prisão, ou seja, considerar quebrada aquelas condições e, portanto, decretar a prisão, mesmo que domiciliar, eu achava que isso poderia esticar a corda e aquecer mais o ambiente. Sim. O Supremo, ao que vi, então, ele bancou, e, claro, amanhã vai ser um dia pesado, hoje, amanhã e tal, porque o parlamento, que é extremamente hostil, vai acirrar os ânimos, então, portanto, mas veja, o fato de eu achar que não decretaria não quer dizer que não esteja correto a decretação, exatamente porque se cria uma espécie, nós vivemos uma espécie de espírito do tempo em que a vítima é culpada, entende? É como aquela questão do sujeito, da moça que coloca um short
e leva as culpas por ser estuprada. O Brasil está sob ataque, a democracia está sob ataque, e cada gesto de defesa é visto como hostilidade. Entendeu? Esse mini zeitgeist que se forma, e isso começa a criar uma série de tensões, e por vezes as instituições recuam, com toda a razão, para não acirrar mais. Então eu achava que nesse fio da navalha, talvez a resposta não fosse, embora ela seja legal, justa, merecida, etc., e constitucional. Agora, essa questão... O juiz pode... Florestan, diga. O Edinho Silva está pronto para entrar. A gente não tem muito tempo com ele. Então vamos liberar o Lênio. Lênio, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Grande abraço, Lênio. Grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, Tereza. Valeu. Abraço grande. Obrigado, Lênio. Tchau. Vamos lá embarcar o novo presidente